Bom dia, irmãos. Eu estava me lembrando agora de uma irmã que há algum tempo veio falar comigo. E depois de conversar muito tempo, ela me disse assim, meu marido não vai à igreja não, sabe? E eu chego domingo, eu não quero nem saber o que ele vai comer. Eu passo o dia na igreja. Eu espero que aqui não haja nenhuma irmã fazendo isso. Em nome de Jesus. Nenhuma irmã. O mais importante para o Senhor é a família. Cuida da sua família. Ama a sua família. Faz tudo para agradar o seu marido. A palavra de Deus diz que a gente tem que agradar o marido, né? Então vamos agradar o nosso marido. Porque o resultado disso é de responsabilidade do pai, não é nosso. E é ele é quem resolve tudo, né? Quem provê tudo. A atitude mais inteligente que nós podemos ter nessa vida é aceitar a Deus, aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. Assim eu queria ver com vocês o Salmo 14, só o versículo 1, que vai dizer o que é aquele que não aceita que Deus existe. Quem é essa pessoa? Salmo 14, versículo 1. Irmã Marisa, lê para nós. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Presta bem atenção, meu irmão. Quem é que diz que não há Deus? Repete, irmã Marisa. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. O insensato. O insensato é aquele que... O que é um insensato? É o sem conhecimento. Aquele que não tem senso, aquele que não tem equilíbrio, aquele que não tem discernimento, aquele que não exerce sua inteligência, aquele que não tem juízo, aquele que não tem prudência. Nós não queremos ser dessa forma. E como é que nós queremos ser? Exatamente como diz o Salmo 19, também o versículo 1, que a irmã Marisa vai ler para nós. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, o salmista está dizendo que não precisa nada para que você creia em Deus. Basta você olhar a natureza. Ontem, por exemplo, quando estava escurecendo, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu prestei. O céu estava tão lindo. Uma infinidade de cores. Aquelas nuances de cores diferentes. Aquilo é uma festa para os nossos olhos. Quando nós chegamos à cidade de Salvador, eu disse para a irmã Marisa assim, irmã Marisa, você já chegou a Salvador de avião? Ela disse não. Eu falei, então preste bem atenção porque é lindo. Então ela olhou e disse, irmã Glória, é só Deus que faz isso, né? É só Deus que faz isso. Só Ele que tem poder para isso. Ninguém mais tem. A própria natureza testifica de Deus. E você mesmo, cada um de nós, mesmo quando nós ainda não tínhamos vindo para Jesus, existia dentro de nós a necessidade de Deus, um anseio por Deus, nós desejávamos Deus. Pode ser que a gente não tivesse consciência de que o nosso desejo era de Deus, mas nós queríamos ser felizes, não é mesmo? A gente passa a vida correndo atrás da felicidade. Não vamos correr não, vamos deixar Deus botar ela na nossa vida. Não precisa correr atrás da felicidade. A gente precisa apenas deixar Deus colocar a felicidade na vida da gente. Né? Olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para os irmãos
e olhar principalmente para a gente mesmo. Quem eu era? Como que eu era há 10 anos atrás? E hoje? O que Deus fez na minha vida? Como a irmã Adelina estava me dizendo agora, a irmã, se pudesse passar um filme assim da vida da gente, né? O que Deus já fez? É isso mesmo. Quantas bênçãos, quantas bênçãos. Como que a gente tem sido mudado? Como que a gente tem deixado para trás aquele caráter de implicância, de vaidade, de egoísmo? Devagarzinho a gente vai aprendendo a deixar a gente mesmo de lado e levantar a mão para dar valor só a quem tem, que é o Pai. O nosso valor só vem do fato de sermos filhos dele. Nada por nosso próprio mérito. Nada. Somente por sermos filhos do Pai. É claro que nós somos cheios de dificuldades. Nós vacilamos às vezes. Mas como a palavra diz, e a irmã Marílis colocou aqui na sua oração ao Senhor, o Senhor é bom. Como é que é o resto do versículo? E a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que ele é bom. É porque ele é bom, continua bom, e vai ser bom, e não vai parar de ser bom, e vai ser disponível para nós toda a nossa vida, até a gente e ficar face a face com ele. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A vida inteira. E mais a eternidade. Não é mesmo? A vida terrena inteira e mais a eternidade. Quando a gente começa a colocar a palavra na vida da gente dessa forma, aí é que Deus pode agir. É primeiro necessário crer em Deus, crer da forma que Ele diz que é. Se Ele diz que é, então é. Se Ele diz que é, eu não tenho de entrar em polêmica com ninguém. Não é mesmo? Eu não tenho que me preocupar, por exemplo, se alguém diz que existe reencarnação, que volta na outra vida, que eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que buscar na palavra o esclarecimento para isso. E onde é que isso está? Isso está em Hebreus 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Falando a respeito da eficácia do sacrifício de Cristo, que é completo e para sempre, né? Nove, 27. O escritor aos Hebreus diz: e assim como, quer dizer, é uma coisa já estabelecida, não tem que discutir. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Pronto, acabou. E se alguém vem dizer isso, olha, meu irmão, o negócio é o seguinte: o que vale para mim é a Bíblia e a palavra de Deus. E ela diz que o homem só morre uma vez. Pronto, acabou. Para mim não existe polêmica a respeito disso. É muito comum as pessoas virem com esse tipo de coisa, querendo te desafiar. Não deixe ninguém te desafiar. Sabe como é que a gente não se deixa desafiar? Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Igual a gente viu ontem no Salmo 1. É daqui que vem a resposta.
naquele momento em que a pessoa falar com você, o que o Espírito Santo vai fazer? A palavra diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo quanto Jesus ensinou. Aí ele vai te lembrar, olha, vai lá, é lá em Hebreus 9, 27. Mostra para ele. Sem contenda, sem polêmica, sem briga. E é assim com todo e qualquer assunto. Né? Há alguns pontos que as pessoas sempre vêm falar com aqueles que estão na palavra. E esse é um deles. É muito comum isso, né? Então, o que vale para nós é só isso. Um outro ponto que as pessoas costumam muito questionar a respeito de ídolos, de idolatria, né? Salmo 135. Vamos ver o que diz. A partir do versículo 15. Os ídolos das nações são o que é? Prata e ouro. Obra das mãos dos homens. Esses ídolos têm boca e não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Pois não há alento de vida em sua boca. Isso aqui não está falando só das estátuas da Igreja Católica, não, tá? É daquele carro novo que você comprou, que é mais importante que a sua mulher. Tem que andar mais bonito do que a sua mulher. Todo encerado, lavado quase todo dia. Domingo tem que passar alisando o carro. Não perde tempo, irmão, alisa a sua mulher. É a casa. Não, olha, eu arrumei a casa, tira o sapato. Não senta na cama, não senta não. Não é assim. E são sucessivas coisas que a gente costuma colocar no lugar de Deus. O dinheiro. Há pessoas que fazem tudo por dinheiro, e é tudo mesmo. Tudo mesmo. Vendem sua alma ao diabo. É o que diz o ditado popular, né? Não vende sua alma, não, o corpo, tudo, por causa de dinheiro. O dinheiro só é bom quando você não depende dele. O dinheiro só é bom quando você não corre atrás dele, quando ele corre atrás de você. E como que o dinheiro corre atrás de você? Não tem outra receita, é uma só, buscar a Deus em primeiro lugar. Da mesma forma que você não consegue segurar seu marido, segurar sua esposa, né? Da mesma forma você não consegue segurar o dinheiro. Quem segura é o Senhor. Se você fechar a mão assim, ó, sai entre os dedos como se fosse uma banana madura. Quanto mais você agarra, mais rápido foge. Mas se você abrir a mão no altar de Deus assim, não tem erro. O Senhor segura para você. E não segura lá onde a pessoa está, não, mas nem o dinheiro, nem traz para mais perto de você. É diferente. É bem diferente. Né? Isso em qualquer área da sua vida, com seus filhos, com os amigos, com as pessoas da sua família. É preciso saber entregar para Deus para poder ter. É difícil? Não. Só no princípio, no início que é difícil. Porque é um procedimento exatamente o oposto do procedimento do mundo. E como a gente já está habituado ao procedimento do mundo, a gente acha um pouco difícil, porque toda hora você está voltando a proceder como o mundo. Mas na medida em que você vai fazendo, aquilo vai enraizando no seu coração. Então é fácil. O jugo do Senhor é suave e leve. Né? O jugo de Jesus é suave e leve. Por quê? Porque ele não cobra nada de nós. Né? Ele só quer amor. Fez tudo de graça. Ele deu antes. Ele pagou o preço antes. E ele não fica cobrando. Ele deixa disponível. Você escolhe.
Você aceita ou não aceita? Nós temos a palavra. Nós temos o Espírito Santo que vivifica a palavra em nós. Veja que coisa linda que o Senhor fez. Se nós pensarmos nisso, um pouquinho que seja, a gente começa a entender o que é a palavra, o que é todo o processo pelo qual nós passamos. Deus primeiro nos criou a sua imagem e semelhança. Depois o homem caiu. E Deus, com muita misericórdia, mandou seu filho, seu único filho. Nós sabemos quanto vale um filho, né? E continua exercendo misericórdia. O filho subiu, veio o Espírito Santo para ficar permanentemente dentro de nós. Permanentemente. Ele só não fica em você se você não quiser. Para te ajudar, para te guiar, para te lembrar do que Jesus ensinou, para testificar de Jesus, ou seja, para mostrar a você que quando você pratica o que Jesus disse, aquilo funciona na sua vida. Para anunciar o que há de vir, para te fortalecer para os momentos, as circunstâncias que poderão vir. Você está forte em Deus. Então, o cuidado e o amor de Deus são infinitos, são maravilhosos. Há uma pessoa conosco aqui que tem experimentado esse cuidado de Deus nos menores detalhes da sua vida, com a sua família. Eu queria que ela contasse para vocês ao menos um desses detalhes, que é a irmã Adelina. Pode ficar sentada se quiser. Glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Exaltado seja o teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor. Porque nós estamos alegres por tua presença aqui. Por tu reinar em nós a tua vontade. Verdadeiramente o Senhor é bom. E as suas misericórdias não têm fim. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Só tu nos supre de todo bem, de toda graça. Muito obrigado, Pai. Tu sabes que a nossa vida, Pai, é um verdadeiro milagre. E nós só temos que dizer obrigada, Senhor. Oh, Pai, como tu és bom. Grandes coisas, amados, o Senhor tem feito por nós, e uma delas é estar aqui com vocês. Verdadeiramente, o Senhor nos surpreende sempre em tudo. A gente que caminha com o Pai, muitas vezes, a gente poderia até dizer que não teria surpresas, porque Ele é bom e Ele sempre faz. Já deveríamos ter acostumado que Ele é assim. Mas a gente ainda não acostumou. Sempre vemos como surpresa o cuidado do Pai aos mínimos detalhes de nossa vida. E eu vou contar um detalhe que eu fiquei assim paralisada, que eu não esperava dessa surpresa nesse instante. E uma coisa que está vindo ao meu coração, lembrança, o Pai sabe por quê, né? E tanto que tem sido externada a questão de convívio com esposa e marido, né? A questão de a gente andar livre, perdoado, e o perdão de Deus foi tão forte na minha vida, Ele tem tratado tão profundo a questão do perdão, a gente andar livre, que um certo dia recente, meu esposo saiu,
e foi para uma festa, não sei se de um desses artistas populares, escondido de mim. Passou a noite lá, dizendo que tinha que fazer outra coisa, e chegou de manhã. Na hora que ele chegou pela manhã, o pai cuidando de mim, eu já louvando a noite toda, assim, o tempo que o pai deu, meu coração descansado, porque a paz, irmão, essa paz que Jesus dá no nosso coração, ela excede verdadeiramente. A gente prova essa paz de uma forma tão tremenda que nada mais nos incomoda. Realmente é como o irmão disse, a paz agressiva de Deus contra o que o maligno tenta contra nós. A gente não se incomoda mais com o exterior. E a gente tem paz, a gente tem Deus, tem tudo, né? E daquele momento em diante eu descansei em Deus. E uma coisa Deus me ensinou. Quando as dificuldades, eu pedi a Deus, Deus, aquilo que eu não posso, os defeitos do meu marido, eu coloco nos teus pés. E ajude-me eu enxergar as virtudes do meu marido. Ensine-me, Pai, eu amar a alma do meu marido mais, porque a gente quer amar a alma daquelas pessoas que às vezes é alcoólatra, é homossexual, é prostituta, pessoas que a gente diz, irmão, ele é muito carente. Obrigada, irmã. Ele é muito carente. E é uma pessoa, e às vezes tão mais perto de nós está o nosso marido, tão amado e precioso de Deus, como aquela vida que a gente tem, às vezes deixado até o nosso dia a dia mais íntimo, que é, como diz 2 Timóteo, né? Que é o nosso lar, não negar a nossa fé, né? E a gente está lá cuidando. Quantas vezes fiz isso? Quantas vezes fiz isso? Deixar meu lar, minha família, e estar assim, extremamente querendo salvar a casa dos outros sem a minha estar cuidada, né? E o pai tem tratado, irmã, assim como um rebuliço dentro de mim, amar em primeiro lugar o meu marido e os meus filhos, dar assim o lugar que ele é devido. E naquela hora já vem várias experiências assim, depois que eu disse a Deus, deixa eu ver as virtudes do meu marido, Senhor, ajude-me. E que muitas vezes ele dizia assim, você não tem jeito. Mas ainda, na minha inexperiência, eu dizia assim, eu já mudei. E eu não tinha nada, eu estava querendo mudar. E como ainda continuo buscando no Senhor esse cuidado, essa força do Espírito agindo em nós. Naquela hora, já com o auxílio do Espírito, eu fui para o trabalho, louvando, lógico que lá no íntimo, a gente ama, tem cuidado do nosso amado. Gostaria que ele tivesse passado a noite comigo. Mas vem aquela coisa forte que é a misericórdia, a compaixão do Pai, porque ele ainda não entende. Como eu não entendia, tu me tomou pela mão, Senhor. O Senhor me mostra o filme meu, aí o amor de Deus derrama pela vida de Gilberto e me faz amar meu marido com compaixão, porque ele não sabe o que faz, Senhor. Ele ainda não conhece a delícia de ter paz e alegria verdadeira. Oh, Pai, obrigado porque tu me ensina eu amar Gilberto com compaixão, com o teu amor, com a qualidade do teu amor. E aí eu fui para o meu trabalho e fiquei lá. Quando eu soube que ele chegou, o Espírito me conduziu rapidamente, eu abracei, ele me empurrava. E na hora que ele me empurrava, eu sabia que não era porque ele não queria estar perto de mim, é porque ele não queria que eu sentisse o cheiro do álcool, que estava do uísque, da bebida que ele bebeu, e queria continuar escondendo aquilo que Jesus já tinha mostrado como ele estava, mas aquilo não estava me incomodando. Ele é amado do Senhor. Acima de tudo, o primeiro amado da minha vida é Jesus. E ele que cuida de Gilberto. Como eu disse para um irmãzinho um dia desse, não sou eu que cuido. Você que cuida do seu marido, não sou eu que cuido. Irmã, essa carga não é sua, essa carga não é minha, é do Senhor. Realmente nós não podemos, só Jesus que pode. Aí eu abracei e voltei. Fui na cozinha, um cafezinho já estava lá arrumado, fiz melhor do que os outros dias. E disse, cuide bem desse precioso, ele precisa. Quando ele está desarrumado, aí que ele precisa ser cuidado. Se ele não está cheiroso, se ele está com alguma coisa diferente, se manchou a roupa, ele precisa de ser cuidado. Porque o Senhor, quando a gente estava desarrumada, foi que ele cuidou da gente, nos atraiu para ele, né? Da forma que a gente estava, toda espedaçada, ele nos buscou, nos atraiu para ele. E aí eu
fui para o trabalho. Não me preocupei com a circunstância dele com a cara fechada. Não, porque Deus estava cuidando dele. Não era eu e nem era aquele exterior. Quando eu voltei meio-dia, que eu abracei Gilberto, até lá no exterior parecia assim, não, mesmo que ele não me abrace, mas eu vou continuar abraçando. Aí eu abracei. Quando eu abracei, os braços dele veio por cima de mim. Já tinha apagado, né? Porque, irmã, eu aprendi um versículo que tem em Provérbios, parece que é 12, 26, que diz que o justo serve de guia para o seu companheiro, né? E aí eu já estava vivendo isso na prática, um dia desse alguém me mostrou, né? Provérbios 12, 26. E aí eu fiquei feliz, eu digo, porque a alma também tem um outro versículo nos Provérbios que diz que a alma em turbulência, perturbada, né? Ela também perturba o outro. Mas se a nossa alma está em Deus, se o nosso espírito está aquietado, irmã, não tem jeito. A paz que está em vós, ele chega parecendo um monstro. Eu estou dizendo isso acontece muitas vezes. Então ele chega como um monstro porque ele está dominando. Aquele momento que ele vem lá de fora com as pressões do dia a dia, com as pessoas, com aquela vida que ele já também não está aguentando mais porque o pai está tratando dele. Aí ele chega feito um monstro e a cara aparecendo. E a gente vai com o amor de Deus. Quando a gente vai com a paz que está em nós, desmancha, irmã. Desmancha, que eu tenho visto assim, relâmpago a ação do Espírito. Dele vir para me engolir com a coisa. E eu ir com o amor e a paz de Deus. E daqui a pouco ele vem, me beija. Eu digo a outro homem, é a ação da paz de Deus em nós. Que ela cerca, irmã, ela reveste a gente de uma maneira que o outro que está perto de nós é alcançado. Que o Espírito que está de paz em você, ele alcança o outro. Quando você não se ofende, que a paz que está em você é tão verdadeira que o outro não é atingido. Pelo contrário, ele é atingido pela paz que está em você e ele desarma. Aí pronto. Aí eu digo, agora eu vou compensar a falta do meu marido à noite. De ontem, que ele não dormiu comigo, vou fazer uma festa para ele. Aí mandei ajeitar um prato delicioso, que eu ainda estou aprendendo com o Espírito Santo, cuidar daquelas partes. Olha, minha irmã, é muita coisa desarrumada para o Espírito Santo colocar em ordem. Viu? À medida que a gente vai abrindo o coração, é uma atrás da outra. É surpresa e surpresa. E o lindo é que quando a gente vai honrando o marido, o Espírito vai honrando. Que eu vejo o meu marido fazer elogio a mim, que eu digo, Senhor, é Gilberto, não é o Senhor. Senhor, é Gilberto, é o Senhor. Então eu fico assim, eu chego assim, eu digo, Senhor, não dá nem tempo, né? E eu fico assim, olhando, as mínimos detalhes, o cuidado de Deus usando ele e meus filhos. Daí eu fiz, né, meus cabelos perfumados, arrumados, toda... Quando foi, você está toda feliz pensando que foi bem assim. Não vi pela circunstância, né, irmão? Graças a Deus, é graça. Naquela hora, quando eu estava toda pronta, pensando que ia ser do jeito que eu planejei, ele liga. Já tinha passado a noite fora, né? Filha, e eu vou ter que passar a vida noturna lá de Petrolina, para eles conhecerem. Não mudou dentro de mim, por causa da pessoa maior que estava aqui, que está aqui. Não mudou a minha posição do propósito que eu tinha feito, não mudou. Daí, ele chegou, eu disse a ele, meu filho, filho, eu fiz uma coisa, me arrumei toda, meu cabelo está do jeito que você gosta, me arrumei toda para esperar você. E fiz uma comida tão... A mesa está tão bonita, fiz uma comida tão gostosa que você gosta. E disse o que era ele. Sim, ele quer chegar às 4 horas da manhã. Daí eu disse, meu filho... Assim, eu não me assustei com isso, só fiz dizer o que eu tinha feito. Ele já se zangou com ele mesmo. Ele disse, quando chegar aí a gente come. Umas 3 horas eu estou aí, já tinha diminuído 1 hora. Daí eu disse, meu filho... Tá certo, olha, Deus te abençoe. Eu te amo muito, Deus te guarde. Aí desliguei o telefone e fiquei em Deus. Eu tenho Deus para cuidar de mim. Eu só preciso de Deus. Eu tenho Deus, Ele cuida de mim, cuida de Gilberto, cuida de tudo. Aí, mas foi difícil eu entender isso. Foi difícil.
que Ele cuida e me dá o melhor. E me honra, que Ele é maravilhoso, Senhor. Aí Ele foi. Mas nós não sabíamos o que Jesus tinha feito. Os telefones celulares do amigo dele, que ele estava na casa da minha irmã. Os telefones celulares do amigo dele com o dele. Como foi que a irmã disse? Deu X, não conseguiu comunicação, que a comunicação de Deus, cortou tudo. E ele não conseguiu achar mais o amigo, dormiu lá na casa da minha irmã. Quando foi 1h da manhã, chegou em casa. E eu disse, uma alegria no espírito, não sabia se ele tinha saído com os amigos. O que ele disse, eu deixei lá com Deus, Deus que cuida dele, eu não posso. Eu não posso com o Gilberto, só Jesus. Aí eu disse, meu filho, trouxe com carinho, né? Com amor, a gente jantou, foi festa, não importa a hora que ele chegou. Não importa, irmã, que Deus cuida. Aí Gilberto não me disse nada. Quando foi no outro dia, minha irmã disse, mas rapaz, Gilberto levou um cano dos amigos dele, dormiu. Essa linguagem mesmo. Ligou e não apareceram. Nem ele me disse que Deus não deixou ele sair. Mas ele entende, mas ele já me fez passar a camisa para ir para as festas e adormecer. Porque eu soltei, como disse a irmã. Porque eu soltei, Deus cuida. Eu vi uma frase que eu não esqueço, recente. Que uma mulher que disse isso. Não me segure, não me prenda. Porque eu sou como uma ave. Se você me prender, eu fujo nem que seja com as asas quebradas. Mas se você me soltar, eu vou sempre para você. É uma linguagem popular, mas eu refleti naquilo que é verdadeiro. Que se a gente soltar na mão de Deus, Ele cuida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e que vocês, amados irmãos, que eu estou vendo os olhos brilhando, que esse amor, a vossa derramada, esse cuidado, se aí ainda ela não sabe tudo, esse amor, essa benevolência, essa longanimidade que você tem para com sua amada, vai ajudá-la a aprender. E você também, amada. Se seu esposo ainda não sabe tudo, descanse em Deus. Eu aprendi com a irmã Elisete que eu nunca ouvi, nem lendo a palavra, tão vivo, entrou dentro de mim a semana passada. Adelina, o Senhor é Senhor. Entrega, confia e descansa. É só isso. E eu disse, eu nunca ouvi isso tão vivo. Leide, eu digo, ela disse, Adelina, ela vive aí. Eu agradeço ao Pai pela vossa obediência, irmã. Eu louvo a Deus por estar aqui, irmã, Glória. E ela tem acompanhado de perto. E muitas vezes. Como é bom, irmã, você não se isole. Fique perto do seu irmão. Fique muito perto de Deus, acima de tudo. Mas não pense que você sabe tudo. Nós estamos sempre aprendendo, irmão. E às vezes uma palavra livra a gente de uma coisa perigosa. Uma vez fizeram uma reunião lá na empresa para tirar um líder da liderança da chefe. E eu louvo a Deus pela diligência do Espírito Santo, que mesmo não sei nem que horário era do dia, os ouvidos da minha irmã Glória eu pude incomodar por amor. E eu recebi refúgio e conforto na palavra. Ela disse, ela não me impôs, mas ela me deu a palavra. Ela me deu a palavra. E a palavra me trouxe sabedoria. E eu não fiz como os homens fazem. E eu pude testificar para aquela esposa daquele gerente, nos meus braços, orar com ela. E eu ia ser 98% mais uma. Ia deslizar ali da verdade. Ia estar abrigada na mentira. E não ia poder testificar depois. Mas a graça do Senhor me assistiu. E como ela disse, você não vai para o trabalho, fique em Deus. Fique escondido em Deus. Nós somos luz, irmã. Nós somos luz. Que essa luz resplandeça mais e mais. Obrigada, irmã Adelina. Eu não me esqueço do dia que, conversando com essa irmã, ela me contou o seguinte. Irmã Glória, aqui em casa tinha uns 2 anos que tinha umas roupas do meu marido encostadas aí no canto. Uma sem botão, outra sem barra. E eu estava orando e o Espírito Santo foi e me mostrou aquelas roupas. E eu consertei todas.
passei, lavei, passei, coloquei no armário. E quando meu marido chegou, o marido dela trabalha viajando, né? Ele olhou e falou: o que aconteceu nessa casa? Aí ela respondeu para ele: foi o Espírito Santo que passou por aqui. Deixa o Espírito Santo passar na sua vida. Deixa ele mostrar para você o que precisa ser mudado. É claro que na hora que mostra não é agradável. A gente tem vontade de sair correndo. Porque às vezes são problemas que você imaginava que já estivessem solucionados, que você já tivesse entregado para Deus. E Ele mostra, e quando você tem a coragem de olhar para aqueles problemas e dizer para o seu Deus: eu não dou conta de resolver, resolve para mim. Amém. Seja o que for, Deus resolve. Amém. Não existe nada que o Senhor não faça. Quando você o busca de todo o coração. Amém. Isso significa que o seu coração está voltado para Ele. Que o mais importante para você é o Senhor. Amém. Nós vivemos num mundo cheio de disputas, de raivas, de contendas. As pessoas querem umas ultrapassar as outras, cheio de vaidade, egoísmo. E o viver em Deus é exatamente o oposto disso. Por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade. Porque nós somos treinados a vida inteira para ser o melhor, para passar na frente, para tirar uma nota mais alta na escola, para disputar um emprego, para ter um salário mais alto. E assim por diante. A vida em Deus não é uma disputa, é comunhão, é amor, é paz, é compartilhar com os irmãos. Isso é que é congregar. Congregar não é ter uma carteirinha de igreja, não. Congregar é estar com os irmãos nas horas de dificuldades deles. Não quer dizer que você vai assumir o problema do irmão, não, porque não tem jeito. Mas o irmão vai saber que pode contar com você, com a sua oração, com o seu amor, com a sua paciência e o que é mais importante, com o seu discernimento. Pois você, estando orando e buscando a Deus, você vai ter a palavra adequada para o seu irmão na hora da necessidade. Isso aqui é dar fruto na estação própria. E se você não busca Deus, você não vai ter a palavra adequada. Não vai ter. Não adianta você ficar lendo livros diferentes e diferentes e diferentes. As novidades que surgem. Só isso aqui que adianta. Quer dizer então que eu não posso ler livros? Pode, claro. Você é inteiramente livre. Mas não coloque nenhum livro, nem acima, nem ao nível desse aqui. Esse aqui está acima de tudo. Não é porque um determinado irmão muito abençoado falou que é certo, não. Não importa quem falou. Pode ser o pregador mais famoso, a irmã mais abençoada, mais conhecida, que está em tal programa de televisão. Se não estiver de acordo com isso aqui, ó, joga fora, porque não presta. Todas as pessoas erram. Os pregadores famosos também erram. Todos erram. Quando alguém diz algo para você, confere aqui, ó. E você só vai conseguir conferir se você tiver o hábito de ler a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, tudo bem. Se não estiver, simplesmente não dê atenção àquilo, porque não vale a pena. Se foi algo que você ouviu, joga fora. Se foi algo que você leu, joga o livro fora. Não deixa nem ir para outra pessoa, porque não vale a pena. Isso aqui é discernimento. É muito bom estarmos com os irmãos. Para nós, ontem e hoje, tem sido dias de prazer, de alegria.
felicidade, não é, meus irmãos? É muito bom. Mas o que vale do que a irmã Glória diz é só o que estiver de acordo com a palavra. Se não estiver, esquece. Né? Se você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus como o parâmetro da sua vida, como a medida de acordo com a qual você vai medir a sua vida, você não tem dificuldades para encontrar o caminho certo. Claro que você vai ter circunstâncias. As circunstâncias vêm, todos nós temos. Né? Jesus não disse que não teríamos problemas, não. Né? Ele disse que nós, nos refugiando em Deus, ficaríamos livres das circunstâncias. E é isso que nós fazemos. Né? A gente aprende devagarinho. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Lê mais um pouco. De repente você lê um texto que você já conhecia e aquele texto se revela. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim. Ela é eficaz e continua eficaz. Ela é e permanece sendo a verdade. Né? Quando eles fizeram a tradução da Bíblia, uma das dificuldades que eles tiveram é porque na língua que a Bíblia foi escrita, por exemplo, a expressão eu sou, significa eu sou e continuo sendo. E às vezes não dá para traduzir dessa forma, fica difícil. Eu sou, quando o Senhor diz eu sou, Ele está dizendo eu sou, sempre fui e vou continuar sendo para sempre. A palavra de Deus é assim. É claro que para nós, que temos uma vida tão curta, que somos finitos, né? Sabemos que vamos realmente encerrar esse período aqui na Terra, todos nós, não existe ninguém que não vai passar por isso. É difícil a nossa mente, porque é uma mente finita, limitada, é difícil a nossa mente entender ou perceber o que é Deus. Tanto é que a própria palavra diz que pela mente você não conhece a Deus. Você conhece a Deus pelo coração. A palavra entra pela mente, mas tem que ir para o coração. Não tem jeito de você conhecer Deus no seu raciocínio. Né? E Deus, Ele é e continua sendo. Isso é uma verdade estabelecida. Não nos cabe discutir isso, nem demandar a respeito disso. Nos cabe crer nisso. E por que a pessoa que tem o Senhor é alegre? Porque ela tem paz, ela não precisa se preocupar com nada. Né? E não há nenhuma dificuldade em ir para Deus. Nenhuma. A coisa mais simples que tem é você aceitar Deus. Deixar Deus entrar na sua vida. Nesse mesmo salmo que a irmã Elisete fez referência, o 32, há um versículo que diz algo assim extraordinário. Às vezes a gente lê o versículo várias vezes, não é? E só lá pela vez 50 que você entende uma determinada coisa que está ali. No versículo 32 está falando a respeito da maravilha que é o perdão. Né? O capítulo 32 de Salmo. Depois de falar que o homem que é perdoado é o homem bem-aventurado, e bem-aventurado é aquele homem que é perfeitamente feliz, né? Que tem a felicidade do céu, esse é o bem-aventurado. Então, quem tem a felicidade do céu é aquele que é perdoado. Quem é perdoado é aquele que aceita Jesus, porque Jesus já pagou pelo perdão. Está disponível para todos nós. E no versículo 3 diz exatamente assim. Enquanto, veja bem, enquanto é uma expressão de tempo, né? Durante o tempo em que calei os meus pecados, o que aconteceu comigo? Envelheceram os meus ossos. Não cale o seu pecado. Conta para Jesus. Deixa Jesus perdoar. Ele está querendo te perdoar. Enquanto calei os meus pecados. Calar os pecados
é tolice. É deixar de desfrutar de algo tão maravilhoso como a comunhão com Deus. Depois diz assim, no 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, etc, 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 e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A consequência de confessar o pecado é o perdão. É simples assim mesmo. Às vezes parece tão difícil, mas parece muito difícil porque a gente acha que a gente, como diz a irmã Elisete, que a gente tem posição, né? Que a gente é grande coisa. A gente não é, não. Nem coisa pequena, muito menos grande coisa. E quanto menor você ficar, maior Deus é na sua vida. Lembra do que Paulo dizia? Quando sou fraco, é que sou forte. Isso está lá na epístola. O que Paulo quis dizer com isso? Quanto mais eu reconheço que eu sou pequenininho, que eu não dou conta, que eu sou fraco, mais Deus pode ser poderoso e majestoso na minha vida. Mas eu gostaria de ver com vocês rapidinho ainda. Jó 1. Vamos ver como é que Deus fala a respeito de Jó e o que aconteceu com Jó. Você vê que o livro está contando a história da vida de Jó. É uma narrativa, não é? Começa até de uma forma que é muito comum nas narrativas. Né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então vamos pensar nisso. Jó era íntegro, correto, reto, temente a Deus. Sabia que Deus é todo-poderoso. Isso é que é ter temor de Deus. Ter temor de Deus não é ter medo de Deus, não, tá? Ter temor de Deus é saber que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as circunstâncias. Que não existe nenhum poder que sequer chegue próximo ao poder de Deus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Jó era um homem rico, abastado. Né? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Qual era o único objetivo dos banquetes desses filhos de Jó? Bebedice, glutonaria. O que é que acontece no local onde há bebedice? O que é que o álcool faz com as pessoas? Solta todos os instintos. A pessoa perde o controle. Então dá para imaginar como eram essas festas dos filhos de Jó. Bacanais. Libertinagem significa isso aqui. Entre irmãos. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, imagina, eles tiravam um turno de dias, um conjunto de dias para fazer esses banquetes. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez, prestem bem atenção nessa palavrinha,
talvez tenham pecado, os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Talvez eles pecaram, então, o que havia em Jó? Medo. Reto, temente a Deus, mas medroso. Isso arrebentou com a vida de Jó. Ele perdeu tudo. O que ele temia aconteceu com ele. Esse é um dos sentimentos através do qual o diabo mais acaba com a vida das pessoas. É o medo. Não tenha medo do dia de amanhã. Não tenha medo do que vai acontecer com o seu filho. Não tenha medo de perder o emprego. Não tenha medo de ter enfermidade. O medo é uma demonstração de falta de fé. O medo é o contrário da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se fé é certeza, se você comparar com o medo, que é incerteza, você vê que quando você tem medo, você nega a sua fé. Quem tem fé não tem medo. E quem tem medo não tem fé. A verdade é essa. Não deixe o diabo te prender pelo medo. Houve uma vez que me aconteceu algo que me marcou profundamente. Eu tenho uma criança de 11 anos, meu filho mais novo. E um coleguinha dele convidou-o para ir para a casa dele. Passar uma tarde de domingo. Eu não costumo deixar meus filhos ir em casas das quais eu não conheço o pai e a mãe. É uma norma lá na minha casa. E dessa vez, o meu marido e eu, era por pouco tempo, nós permitimos que ele fosse. Ele deixou o telefone da casa, o pai do outro menino passou e eles saíram. E eu não perguntei a hora que ele voltaria. Foi falta de vigilância minha, né? Primeiro por ter deixado ir, segundo por não ter me inteirado de tudo. E deu 6 horas da tarde e essa criança não chegou. E deu 7 e ela não chegou. Eu então comecei a telefonar. E o telefone não tocava na outra casa. E eu não sabia o endereço. Eu comecei a entrar em pânico. Pânico mesmo. Eu tinha vontade de chorar, de sair pela rua gritando. Tal foi o pânico que me invadiu. E eu fiquei tão aflita com aquilo que eu não conseguia esconder de ninguém. Aquilo transparecia em mim. Então meu marido me disse assim: nós erramos. Não devíamos tê-lo deixado ir sem sabermos o endereço. Mas nós temos um Deus que cuida dos nossos filhos fora de nós. E logo você vai ter a solução para isso. E deu 7h30, e deu 8, e deu 8h30, e deu 9 da noite. Aí eu liguei para um outro coleguinha dele, e a mãe me disse assim: olha, eu sei que eles moram no bairro da Floresta, na rua tal. Sabe o nome do pai do menino? Não, não sei não, mas o sobrenome é assim, assim. Então foi só ir no catálogo telefônico. Na rua tal. Ela me disse: na rua tal, esquina com tal. Achei o sobrenome e liguei. O telefone não tocava de jeito nenhum. Eu anotei o endereço. Falei: eu vou lá. Agora buscar. Chamei o meu marido. Quando nós estávamos saindo de casa, o telefone tocou. Era o meu menino. Mãe, tem horas que eu estou ligando para ir e não consigo. Era o diabo. Ele me pegou pelo medo.
Então ele deve ter tido um prazer enorme em assistir a minha angústia de 6 até 9 da noite. Não deixa o diabo fazer isso com você, não. Hoje ele não faz isso comigo mais, não. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Nós estamos permanentemente sujeitos a cair nesse tipo de cilada. Por isso mesmo que Jesus disse, orai e vigiai. Não basta orar, nem basta só vigiar. Tem que fazer os dois. Então, hoje, o meu menino deixou de ir em casa dos colegas? Não. O meu filho é uma criança normal. Ele gosta dos colegas, né? Mas ele vai, eu sei onde é. Eu já falei com a mãe, já falei com o pai. Geralmente eu vou levar, eu vou buscar, eu marco a hora. Eu sou diligente nesse sentido. Às vezes ele vai em casas de crianças cujos pais não vivem na verdade. Só que o meu filho sabe como que nós vivemos. E tem sido muito interessante e assim, muito gratificante ver como o Senhor faz as coisas quando é dessa forma. Há pouco tempo foi um coleguinha dele passar o dia conosco. Eu prefiro que vá lá em casa, mesmo porque eu moro em casa e a maioria mora em apartamento. Tem mais espaço e tal. Principalmente para criança. Então, pelo fato de eu ter casa, eles preferem ir lá para a minha casa. E esse menino foi passar o dia e havia ministração no dia. Então, eu disse para a mãe dele assim, olha, eu vou te dizer o que nós fazemos durante o dia, porque você tem direito de saber onde seu filho está. Como eu tenho direito, ela também tem, não é mesmo? Nós temos uma ministração, nós somos cristãos, né? E nós nos reunimos para ler a palavra de Deus, orarmos, e o irmão Bernardo ministra. E eu vou para essa ministração, e o meu filho também vai, e se o seu filho estiver na minha casa, ele vai ter de ir, porque eu não tenho com quem deixá-lo. Ela, não importa, eu acho até bom, eu sou espírita. Eu falei, louvado seja Deus. Aí nós subimos, o menino assistiu a ministração, e ela marcou de pegar essa criança às 7h30 lá em casa. De repente, meu marido disse, Glória, olha o relógio. Era o dia que a Jane e o Edson estavam lá, então a gente ficou até mais tarde, porque teve a ministração, depois a gente foi comer doce, bolo, né? Tinha um bolo lá com a noiva em cima, e assim foi lindo, né? Então demorou muito mais, né? E então eu tive que sair correndo, nem me despedir do Edson e da Jane, que eles estavam rodeados de muita gente, e eu saí rapidinho, porque a mãe do menino ia passar lá em casa. E quando eu cheguei na minha casa, ela já estava na porta esperando. Estava acabando de chegar. Então eu pedi desculpas. E falei, você me desculpa, eu fiz você esperar e tal. Ela, não, eu acabei de chegar. Eu falei, quer entrar um pouquinho? Ela foi e entrou. E me disse o seguinte, sem me conhecer, a primeira vez que estava na minha casa. Sem me conhecer, a primeira vez que estava na minha casa. Eu estou com tanto problema. Eu me separei do meu marido. E começou a contar tudo que ela tem passado. Então eu pude falar para ela desse Deus maravilhoso que entra e conserta tudo, até casamento. Então veja como Deus faz as coisas. Veja como Deus aproveita de toda a oportunidade para que a palavra dele seja conhecida. Mas é evidente que se eu própria não tivesse o meu casamento restaurado em Deus, você não experimentou. Não adianta você ficar dizendo que tem que ser submissa se você mesma não é. Não adianta você dizer que Deus cura se você vive doente. Não é? Então, só quando você vai experimentando, é que você vai podendo testificar para as outras pessoas. No quarteirão onde eu moro, com exceção de uma pessoa, todas as outras casas são espíritas. Só que, quando alguém adoece, eles tocam a campainha na minha casa. Sabem que eu chego às 5h30 em casa. Dona Glória está. Dona Glória, meu pai está doente, a senhora ora para ele? Claro. Claro que eu oro. Eu vou achar ruim porque um espírita me procurou, se ele continua sendo... Não. Louvado seja Deus que ele sabe onde é que está a luz.
A luz brilha. É para todo mundo ver. Mesmo quem não está nela. Ora, sim. Eu tenho uma vizinha de lado que tem um pequeno centro no fundo da casa dela. E quando nós fomos mudar para essa casa, quando o meu marido comprou, era apenas um barracão. O irmão Bernardo, você sabe, o irmão Bernardo é uma pessoa que Deus ensina para ele. Ele entende de tudo, né? É uma coisa muito interessante como Deus ensina tudo para o irmão Bernardo, né? Quer dizer, como ele consegue aprender, né? Porque Deus ensina para a gente também, a gente que não aprende, né? Às vezes. E o irmão Bernardo estava lá porque nós estávamos construindo, ele ia na parte da manhã para olhar essa construção, porque ele entende de construção também. E essa senhora não nos conhecia. Ela viu que ele ficava lá. Sabe o que ela fazia? Ela botava uma cadeira, subia no muro, falava, senhor, aqui um cafezinho para o senhor. E servia para ele café, com bolo, com biscoito, com o coração aberto. E essas comidas nunca fizeram mal para o Bernardo, não. Sabe por quê? Porque ela fazia de coração. Nós nem sabíamos que ela era espírita. Depois que eu fiquei sabendo, quando nós nos mudamos para lá, a vizinha de frente, que é de uma igreja lá, você é louca, você deixa seu filho na casa de fulano, ela é espírita. Falei, louvado seja Deus, porque ele vai poder falar de Jesus para ela. Essa mulher saía para fazer a feira no sábado. Ela não tem filhos. Criou 2 ou 3 sobrinhos e considera esses sobrinhos como filhos, mas ela não tem filhos. E lá nessa feira que ela fazia, ela comprava tudo que o meu menino gosta. Danoninho, refrigerante, o biscoito. Isso aqui é para na hora que o Daniel vier aqui. Então ele já sabia que lá havia aquilo que ele gostava. Então quando ele ia lá, ela colocava tudo na mesa. Louvado seja Deus pela vida de uma pessoa que cuida bem do meu filho. Que Deus possa entrar nessa vida. É assim que eu levanto as minhas mãos à noite, quando o Espírito Santo me chama para orar. E vou à janela do quarto do meu filho, que dá para a casa dela. E levanto as minhas mãos e digo, Senhor, esta família é tua. E eu vou ver isso com esses olhos aqui, aos pés de Jesus. Não vamos rejeitar ninguém, meus irmãos. Seria acepção de pessoa. Preconceito. Uhum. Vamos amar as pessoas e orar por elas. Se elas não quiserem Jesus, a gente não vai poder fazer mais nada no seu orar. Agora, se elas quiserem, não existe nada mais lindo do que a gente ver Jesus entrar numa vida e consertar tudo. Imagina que prazer, né, que é o nosso, que a gente tem quando você fala de Jesus para alguém e alguém se entrega. Né? No ano passado, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi uma fita aqui de Eunápolis que a irmã Eleide mandou para mim. Eu estou ouvindo aquela fita e vinha na minha cabeça assim, mas que coisa mais esquisita. A Marílis fala, Jane fala, só a irmã Eleide que não fala. E aquilo ficou assim na minha cabeça, né? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, Glória, você sabe por que ela não está ministrando? É porque ela não vai ficar lá, né? Então as pessoas o Espírito Santo já está colocando para falar a Marílis. Só que eu não sabia que Jane também ia sair, né? Como ninguém sabia. Eu fui escrever para a irmã Eleide, falou, irmã Eleide, o Espírito Santo falou isso comigo. Depois tudo foi clareando de uma forma tão maravilhosa, né? A irmã Jane foi embora com o marido dela. A irmã Jane tem um marido. Dado por Deus. Há 15 dias atrás, o marido da irmã Jane, né, me telefonou e disse assim, irmã Glória, é a melhor cozinheira do mundo. Eu falei, louvado seja Deus. Porque todo mundo falava que irmã Jane não sabia cozinhar, né? Quem cozinha bem é a Marílis. Marílis tem uma comida, um tempero, mas o tempero da irmã Jane agrada ao irmão Edson. E tem que agradar a ele, a mais ninguém.
Quem não gostar, não come. Deixa o momento comer a comida tão gostosa que Manjane faz para ele. Sabe por quê que é gostosa? É com amor. É com carinho. É o Espírito Santo que está ensinando a irmã Jane a cozinhar. Não é mesmo? O Senhor é realmente bom. E só Ele é bom. Eu não precisava dizer mais nada. Acho que isso é o suficiente. Mas eu vou dizer como eu conheci Jesus. Eu tinha lá em casa uma quantidade de diplomas na gaveta, assim. E estávamos numa situação difícil. Ou seja, todo aquele que não tem Jesus se encontra a todo momento em situações difíceis e fica fazendo de conta que está resolvendo aquelas situações e vai só complicando cada vez mais. Diante dessa situação, eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava, bem, alguma coisa está errada nas nossas vidas. Meu marido, um bom profissional, eu com aquela quantidade lá de diplomas, falava, meu Deus, eu não sabia falar com Deus assim como eu falo hoje e posso chamá-lo de Pai. Eu falava, falta alguma coisa, mas eu não sei o que é. Meu marido desempregado, ficou doente e as contas chegando e o dinheiro foi sumindo e eu olhava, e agora? Num desses dias, meu marido lá na cama, eu achava que o médico ia resolver o problema dele. Peguei o telefone e liguei para minha irmã Dora, a minha irmã que orou pela minha salvação durante muitos anos, assim como a irmã Elisete. Eu creio que mais ou menos tanto de anos ou mais. E eu passava, às vezes, na casa da irmã Dora, e ela é minha irmã mesmo, aqui, hoje em Cristo, e irmã, filha do mesmo pai, da mesma mãe. Aqui. Passava raramente na casa da irmã Dora, porque ela falava assim, Marisa, essas coisas que você anda fazendo, não procede de Deus, não. Eu olhava e falava, ela não conhece nada, né? Eu estudo essas coisas tanto, tão sabidas. E ela não conhece, por isso ela fala assim. Aí eu via, inclusive andei com ela em reuniões, casas de pessoas que oravam, mas eu firme na minha posição, né? Na minha posição, bem claro. E nesse dia eu ligo para a irmã Dora e falo, Dora, você tem o telefone do doutor fulano de tal? Ela falou, o que está acontecendo na sua casa? Eu falei, meu marido está doente. Ela foi muito clara, que ela é assim, bem positiva, e disse, seu marido não é de médico, assim como você. Tanto você quanto seu marido e suas filhas precisam é de Deus. Eu falei, mas eu ando com Deus. Ela falou, não anda não. Eu falei, e você anda? Ando. Então vem aqui me ensinar, porque eu não tenho mais nada para fazer. E isso fazia tempos que eu não me encontrava com ela e a gente morando na mesma cidade. E a Dora realmente se dispôs, como ela faz até hoje, pegou o carro e dentro de 5 minutos ela estava na minha casa. E ela chegou, meu marido lá na cama, com todas as articulações inchadas, doloridas, e não conseguia andar. Ela sentou bem ao lado da cama e disse, meu marido se chama Raimundo Alberto, mas a gente chama de Beto. Beto, você tem Bíblia? Tem, Dora. Então, pega sua Bíblia. Eu posso orar com você? Pode fazer o que você quiser, porque nessa situação que eu estou, qualquer coisa que vier para mim é lucro, né? E ela orou com ele, nós abrimos as Bíblias, peguei a minha também, que ficava, irmãzinhas, naquele tempo, quando eu comecei a andar com a irmã Dora, que ela falava comigo, eu falava, que isso, ela, porque não conhece as coisas que eu conheço. Ela me deu essa Bíblia, que era a Bíblia dela de uso pessoal, né? Parecendo que é mais abençoada do que as outras, mas não é não. Me deu essa aqui, e eu peguei a minha, que ficava bonitinha, aberta no Salmo 91, né? Só aberta, né? Só aberta, porque no coração mesmo tinha tudo que é tralha, lixo, como disse muito bem apóstolo Paulo, que depois eu aprendi.
Não passa de trapo, de bundice, minha irmã. Joga isso fora, fica livre disso logo, porque tem uma vida maravilhosa para você. Mas eu não entendia nada dessas coisas. Então, irmã Dora orou, a gente oramos, e ela falou, Marisa, vamos comigo à reunião tal. E comecei com ela, ela não frequentava o ministério ainda. Mas ela buscava Deus também. Ela era da igreja batista. Fui a algumas igrejas, mas eu ia às igrejas com ela e não ficava satisfeita, não. Eu não gostava daquele barulho, sabe? Aquele barulho e aquela maneira de falar, nada me convencia. E ela foi me explicar o que era aceitar Jesus, o que Jesus já havia feito. E eu muito vagamente entendi aquilo, mas continuei orando com ela. E nesse período, foi em junho, meu marido estava desempregado. Tá. Eu comecei a orar e logo o Senhor, mesmo antes de receber o batismo no Espírito Santo, eu já orava, que eu não sabia muito bem, estava tudo muito confuso para mim ainda. E veio, o Senhor abençoou o meu marido, enviando para ele um trabalho, que realmente só o Senhor pode ter feito aquilo. E logo depois, Dora me disse, vai haver uma conferência, você quer participar? Do irmão Dave Robertson, vamos. E lá nessa conferência foi o momento que realmente tudo ficou muito definido na minha vida. Foi quando eu, assentada ali, e irmão Dave começou a falar sobre a universidade, a escola mais importante na qual aquelas pessoas, todas aquelas que ainda não conheciam, precisavam se matricular. E que ele convidava essas pessoas para sentar nas cadeiras da escola do Espírito Santo. E eu pensei, meu Deus, mais uma universidade, mais um curso, como que eu vou fazer? Será que é lá nos Estados Unidos? Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer? E nessa conferência, quando eu cheguei, eu assentada assim, as pessoas com as Bíblias, né? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava, eu aqui vou ficar bem calada, porque se eu falar alguma coisa, só vou falar coisa errada. E os irmãos com as Bíblias bem já velhinhas, assim, tudo anotado, e eu abria, eu nem sabia onde é que estava Jó, onde é que estava, sabia Apocalipse, que era o último, e Gênesis, que era o primeiro, mas só sabia a localização, o que estava escrito lá dentro eu não sabia, não. Quando o irmão Dave falou, aqueles que não oram em línguas, venham à frente, e eu corri, porque eu falei, opa, eu pensava que eu tivesse que pagar caríssimo, né? Ir lá para Tulsa, ou sei lá onde, para poder frequentar essa universidade. E como é que eu ia fazer com meu marido, com as minhas filhas? Porque tudo passou pela minha cabeça rapidinho. Fui à frente, o irmão Dave orou, e eu comecei a orar em línguas. E dali para frente, minhas irmãs, vocês sabem muito melhor do que eu já, o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E eu estava naquela situação lá de Isaías, né? Quando ele fala assim, ó, tu arrojada e aflita, desconsolada, que não sabe o que fazer da sua vida, venha, eu estou batendo a sua porta, como ele diz lá em Apocalipse, eis que bato a tua porta, e quero entrar e cear com você. Jesus estava batendo a minha porta, mas eu tinha Jesus, eu conhecia Jesus, mas assim, mais um de todos aqueles que, como o irmão David fala, mais um daqueles que a gente ouviu falar que fez muito bem para a humanidade. Agora hoje não, hoje Jesus é o principal na minha vida. E mais uma vez eu vou afirmar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como a irmã Glória disse ontem, meu marido ainda nunca participou de nenhuma reunião. Talvez vocês ficaram sem entender ontem quando eu disse, como é que meu marido vai permitir? Porque ele nunca participou de nenhuma reunião. Ele lê a Bíblia todos os dias. E naquele dia, depois que a irmã Dora esteve na nossa casa, ele pegou a Bíblia e leu da primeira página à última, sem saltar uma vírgula. E eu chegava, às vezes, já muito aflita, querendo que as coisas andassem mais rápido, e falava, leia isso assim, que eu ouvi na reunião tal lá. Ele falava, não, eu vou ler do meu jeito. E eu aprendi logo com a irmã Glória, fica caladinha, irmã, você não tem que ministrar para o seu esposo, não. E naquele tempo eu não conhecia a expressão, que meu esposo é o sacerdote do meu lar. Ele é o esposo de mãos santas que o Senhor me deu. E assim, minhas irmãs amadinhas, que também são casadas, louve a Deus pelos esposos de mãos santas que vocês têm, pelos esposos de vocês como sacerdotes dos seus lares. Porque Deus entra
e faz maravilhas. Maravilhas, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Né? Nós não podemos esquecer disso nem um segundo. A sua misericórdia dura para sempre. Né? Vamos orar? Se quiserem orar por alguém. Louvado seja o nosso Deus e Pai maravilhoso. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, glórias, honras e aleluias, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que nós amamos e que nós escolhemos servir, Senhor. Nós estamos contigo porque queremos, ninguém nos obrigou a isso. Nós estamos contigo porque precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos contigo, Senhor, porque Te queremos e Te amamos e Te louvamos. Obrigada, Jesus. Pai, engrandecido seja o Teu nome. Um só milagre nós Te pedimos nesta manhã, Pai. Um só. Ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente saiba, Pai, qual a Tua vontade. E que Tua vontade reine em cada coração aqui, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor inefável, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. É muito bom estar com vocês. Louvado seja Deus por cada um de vocês, pela paciência, pela tolerância, pela diligência em buscar o Pai. Meus irmãos, não desistam. Não parem. Não parem. Continuem buscando, continuem buscando. Façam como Provérbios diz. A sabedoria é como o ouro e a prata. Para tirar o ouro da terra, a pessoa tem que trabalhar, tem que cavar, tem que tirar das entranhas da terra, tem que peneirar, tem que separar para ficar com o ouro. É assim que você tem que fazer para ter a sabedoria. Vá para a palavra de Deus, cave, vai lendo, vai meditando, vai consultando, vai deixando a palavra entrar em você. Deixa o ouro entrar na sua vida, meu irmão, minha irmãzinha. Só assim você vai ser feliz, não tem outro jeito. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para minister@gold.com.br ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30-123-970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais.